Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós estaremos comentando sobre a lição de número 2, que está relacionado com o propósito dos dons espirituais. A nossa leitura em classe relacionada a essa lição, ela está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao versículo de número 11. Depois, o capítulo 13, o versículo 1 e o versículo de número 2. Nós comentamos na lição passada que dons são presentes dados por Deus para os seus filhos, para que eles possam, no exercício dos dons espirituais, nos dons de serviço, nos dons ministeriais, eles possam serem edificados, venham edificar a igreja e a igreja seja aperfeiçoada para toda a boa obra. Então essa palavra dons no Antigo Testamento, ela vem da palavra matitaná, que significa aquilo que é doado, aquilo que é dado, aquilo que é presenteado. Dons na antiga aliança, os dons eles eram dados para pessoas específicas para cumprir determinada tarefa, realizar determinada missão, determinado propósito, que poderia ser espiritual como também material. E no Novo Testamento, o significado da palavra, ele praticamente é o mesmo, né? Só que a palavra muda no antigo grego, ou melhor, no antigo hebraico, matitaná. No novo grego nós encontramos duas expressões para dons. Nós temos a palavra doma, que é presente, e temos a palavra também charisma, que é aquilo, um presente que é dado de graça. Então, não é mérito ter dons. Dons são presentes de Deus para todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, talentos são aptidões naturais que todo ser humano vai ter um determinado talento específico, mas dons são presentes que é dado por Deus, é concebido pelo Espírito Santo, manifestado na vida do crente para a sua edificação e para o bem da coletividade. Nós falamos que os dons, eles são classificados em 3 categorias: os dons de serviço, os dons ministeriais e os dons espirituais. E é sobre os dons espirituais que nós vamos estarmos comentando aqui com vocês nessa segunda lição. O propósito dos dons espiritual. Qual é o propósito dos dons espiritual? Nós vamos ver que não é para que o cristão venha se valorizar, venha achar que é melhor do que os outros, não é usar os dons de uma maneira interesseira, de uma maneira egoísta, não. Dons são presentes dados por Deus, concebidos pelo Espírito Santo para a edificação da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. E nós vamos ver que alguns dons, eles também edificam aqueles que receberam esse presente, receberam essa dádiva da parte de Deus para a sua vida. E no nosso primeiro item, ele fala sobre os dons não são para elitizar o crente. Então, os dons não é para demonstrar superioridade, não é
Dom não é mérito, dom é graça. Então ninguém é superior do que ninguém por alguns ter mais dons do que os outros, porque até então o dom ele não é espiritualidade. O que mostra a espiritualidade são os frutos do Espírito manifestado através das atitudes. Então os dons não devem ser buscados? Claro que os dons devem ser buscados. Os dons, como eu disse, edifica o próximo, e alguns dons também vão trazer edificação para aquele que foi presenteado. O item 1 fala a igreja de Corinto, a igreja coríntia. Então esse termo já, corintizar, já é um termo pejorativo relacionado, né, à prostituição, relacionado à imoralidade. Então a igreja de Corinto era uma igreja próspera, ou melhor, a cidade era uma cidade próspera, era uma cidade comercial que tinha 2 portos, ligavam que 2 regiões importantes, que era a região da Ásia Menor e a região da Itália. Nós vamos ver que, por ser uma cidade comercial, é uma cidade que tinha muita mobilidade, muita movimentação de pessoas. Também era uma cidade que atraía muitos romeiros, porque havia ali o templo de Afrodite, onde a idolatria ela imperava ali naquela cidade. E por ser uma cidade comercial, nós vamos ver que havia muitos escravos ali naquela época que efetuava esses trabalhos. Então, Paulo chega nessa cidade, Paulo evangeliza ali, primeiramente a comunidade judaica, depois ele leva o evangelho até aqueles que não eram judeus, chamados gentios, nós usamos essa expressão, aqueles que não são judeus são gentios, e nós vamos ver que muitas pessoas se convertem, essas pessoas vão formar uma comunidade cristã, composta de judeus e composta de gentios. Então a igreja, ela está ali em Corinto, né, diante desse cenário todo, e essa igreja, ela é abençoada ali com o ministério de Paulo durante um certo tempo. E nós vamos ver que muitos pregadores vão passar por essa igreja, só que essa igreja, apesar de ter um início glorioso, onde muitas pessoas vão ser alcançadas, essa igreja ela se torna o quê? Uma igreja carnal. Então os dons não é sinônimo de espiritualidade nem santidade, porque dons não é mérito, dons é presente. Então Deus presenteia o quê? Os seus filhos para que eles possam, no exercício desses dons, serem o que? Edificados, serem aperfeiçoados, eles possam alcançar o que? Ali uma unidade na diversidade ali dos dons. Só que não é isso que acontece. A igreja de Corinto, apesar de ser portadora, Paulo fala que nenhum dom faltava à igreja. Nós vamos ver ali que ali tinha problema de partidarismo. Então a questão política estava dentro da igreja. Então aonde tem essa questão política dentro da igreja, a igreja ela corre o perigo de se tornar uma igreja totalmente carnal, como era a igreja de Corinto. Nós vamos ver que existe essa questão aí do partidarismo, das facções que havia dentro da igreja. Nós vamos ver que era uma igreja que tinha problemas relacionados ao casamento. Paulo vai ter que trazer uma instrução a respeito disso. Tinha problema de irmão discutir com outro irmão, em vez tinha o dom ali da sabedoria de resolver esse conflito. Nós vamos ver que eles estavam indo até os tribunais ali, levando, né, essa demanda perante o juiz, da qual eles poderiam tratar. Apesar de ter esses dons ali em Corinto, no Paulo ele vai relatar na leitura que eu falei para vocês, uma igreja que tinha a palavra de sabedoria, a palavra da ciência, o dom da fé, o dom de curar, operações de maravilha, profecia, discernimento dos espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas.
Então nós vamos ver que era uma igreja da qual o Espírito Santo tinha repartido muitos dons, só que eles não souberam aplicar de uma maneira correta, de uma maneira, vamos dizer assim, buscando o benefício do outro. Nós vamos ver que há apenas interesse e partidarismo, egoísmo dentro dessa comunidade, né? Onde eles valorizam o que, em vez de valorizar os dons que eles tinham recebido, eles estavam valorizando a sabedoria humana. Até mesmo na principal festa que havia dentro da igreja, que é a festa da Santa Ceia, a festa da comunhão, de relembrar ali o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, nós vamos ver até nessa festa havia divisão. Então era uma coisa ali totalmente carnal que estava ocorrendo dentro dessa comunidade. Então Deus havia dado os dons, o Espírito Santo havia manifestado esses dons espirituais, para que a igreja ela fosse santificada, ela fosse ali aperfeiçoada, fosse amadurecida, porque a igreja é a noiva de Cristo. Logo, o Pai, ele vai dar a noiva do seu filho, ele vai dar muitos presentes para que ela possa ser preparada. Então esses presentes são os dons ali para que haja o que? Essa unidade, haja ali, meus irmãos, uma espiritualidade. Então, os dons não eram mérito deles terem esses dons, mas nós vemos aqui a graça, o favor e a bondade de Deus para com eles, ali presenteando eles com essa variedade de dons para que eles usassem de maneira correta. Então, infelizmente, tem muitos usando de maneira errada, né? Essa questão de usar os dons espirituais, até mesmo Jesus fala sobre isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de número 22 e 23, nós vamos ver que muitos dirão naquele dia, olha só, Senhor, Senhor, vai usar o nome do Senhor, olha bem, usa o nome de Cristo. Não profetizamos em teu nome? Então eram pessoas que tinham o dom da profecia, eram pessoas que profetizavam. Em teu nome não expulsamos demônio? Então eram pessoas que tinham os dons de maravilha, os dons da fé ali, de trazer o poder de Deus no meio dos homens, ali para que as pessoas sejam libertas. Olha, em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas, em algumas outras traduções, tá? Não fizemos muitas curas, muitos milagres. Então havia o dom de profecia, havia o dom da fé, o dom de maravilha, havia o dom ali de cura, o dom, né, de revelação. Então nós vamos ver que havia tudo isso ali nessa igreja, e quando Jesus usa essa expressão aqui, ele está dizendo que pessoas podem ter os dons e serem usadas, mas não serem comprometidas com o Senhor, não serem comprometidas com Deus. Então, felizmente, hoje as pessoas acham que espiritualidade, se a pessoa não falar língua estranha frequentemente, ela é uma pessoa fria, ela não tem o Espírito Santo. Infelizmente, alguns têm essa mentalidade errada. O dons é para que a pessoa seja edificada, alguns dons, e todos eles, os outros, é para que a igreja seja aperfeiçoada, a igreja seja edificada, seja amadurecida para glorificar a Deus. Então os dons não demonstram que superioridade, não é para elitizar o crente. Infelizmente estava ocorrendo isso dentro da igreja. Algumas pessoas achavam que eram superiores do que as outras por causa dos dons, só que esses dons não eram utilizados de uma maneira correta, de uma maneira que buscava o interesse do povo, do outro, mas havia essa questão do egoísmo ali na utilização dos dons. E no item 12 nós temos aqui alguns dons que ele vai dizer, né? Nós vimos aqui que Paulo traz essa lista de 9 e ele vai falar sobre os dons de língua estranhas. Então, quem fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Então, o dom de línguas estranhas
é para que a pessoa seja edificada, para que a pessoa venha exercitar a devoção, venha exercitar ali a intimidade, a adoração para com Deus. Então, o propósito desses dons, quem fala em língua estranha, se ele não tem o dom de interpretar, então ele edifica a si mesmo, mas ele não edifica o quê? O seu próximo com línguas estranhas. E o dom de línguas também, ele é um sinal para os incrédulos. Então, as pessoas vão ficarem ali, né, assustadas com algumas expressões linguísticas relacionadas a esses dons de línguas estranhas, porque são línguas que não são línguas terrenas, mas são línguas espirituais concedidas pelo Espírito Santo. Então, não é porque uma pessoa não fala língua estranha que ele não tem dons. Então, essa é uma concepção totalmente errada, porque algumas pessoas acham que para ter dons, a pessoa precisa falar em línguas estranhas. E não é isso, porque a pessoa talvez não fale em língua, mas ele tem outros dons, tem dons da sabedoria, dons de revelação, dons de fé, dons de cura. Então, isso não é regra, não é regra. Nós sabemos que para confirmar que a pessoa seja batizada com o Espírito Santo, a pessoa vai falar em outras línguas. Mas em relação aos dons, isso é uma questão que há um equívoco muito grande no meio dos pentecostais, dizendo, se a pessoa não falar em língua, ele não tem outro dom. Em canto nenhum nas Escrituras nós vamos encontrar essa referência falando para que a pessoa tenha um dom, ela tem que falar língua estranha. E não é isso. Não é isso. A pessoa confunde o batismo com dons espirituais, que são coisas totalmente distintas, diferentes uma da outra. Então, ali em Corinto, os portadores do dom de línguas, eles se achavam que mais espirituais do que os outros e não se preocupavam com as outras pessoas. E Paulo vai falar, se alguém tem dons de línguas, que a pessoa ora para que também venha ter o dom de interpretá-las, porque quando ele interpreta o dom de línguas, quando há interpretação, equivale-se o dom da profecia, porque quando há os dons de línguas, variedade de línguas, e tem a interpretação, vai ser edificado o próximo, vai ser ali exortado, vai ser ali consolado diante desses dons relacionados à fala, né, que é o dom de línguas, né, variedade de línguas, o dom de profecia e o dom de interpretar. Então nós vemos que esses dons, ele traz edificação para a pessoa, o dom. Se há interpretação, vai trazer o que edificação para o próximo e também vai ser um sinal para os incrédulos. É bem verdade que alguns vão se escandalizar, mas alguns vão ali vai glorificar a Deus por aquilo que está ocorrendo. Então, dons não atesta a santidade de ninguém. Dons revela o que? Ali uma ferramenta concedida pelo Espírito Santo para aquilo que é útil, para edificar ali a comunidade, para abençoar o próximo. Item de número 3, identificar todo o corpo de Cristo. Então, os dons da igreja são para que todo o corpo seja edificado. E não pode os dons ser usados de uma maneira interesseira, de uma maneira egoísta. Mas Paulo vai falar sobre isso lá no capítulo de número 13, onde no versículo 1, ele vai expressar dizendo dessa maneira, olha só, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, o dom de línguas, e não tiver amor, é como o metal que soa e como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, olha só, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse o dom da fé,
de maneira que transformasse um monte de um lugar para o outro. Se não tiver amor, nada seria. Então nós vamos ver que os dons, eles precisam ser utilizados, meus irmãos, para o bem do próximo. Porque o amor, ele é benigno. Ele nunca busca o seu próprio interesse, mas ele busca o interesse que é do outro. O amor não se porta de uma maneira indecente. O amor não é invejoso. O amor não cobiça. O amor não trai. Então, o uso adequado dos dons está relacionado com o amor. Então, se a pessoa não tiver o amor de Cristo, o amor de Deus derramado em seu coração, ainda que ela tenha todos os dons, ele nada é, porque a salvação não é pelos dons, os dons é para edificação, a salvação é pela graça, é mérito em Cristo Jesus e é através do sacrifício vicário de Cristo ali na cruz do Calvário. Então, nós precisamos entender que o amor, ele é essencial na utilização dos dons espiritual, porque aonde não há amor, certamente não haverá edificação, quando não há o amor de Deus derramado ali nos corações ali dos homens. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Então nós vamos ver, meus irmãos, que a igreja, ela é um edifício, da qual Cristo é a base. Cristo é a base da igreja, onde a igreja está levantada. E quando a igreja é chamada de edifício, porque cada membro corresponde a um tijolo nesse edifício que está sendo construído. Então nós vamos ver que cada um tem que ver como é que está utilizando o seu dom, porque o dom é para edificar, não é para destruir, não é para repartir, não é para difamar, não é para trazer prejuízo, mas o dom é para edificar. Então cada um veja como é que está edificando. E se mostre como um bom dispenseiro dos dons. Quem é dispenseiro? Dispenseiro é aquele que administra. Na verdade, essa terminologia, dispenseiro, ele era um responsável por uma dispensa. Ele cuidava para que tivesse mantimento, para que o mantimento não viesse ser estragado, não viesse perder, não viesse ser furtado. Então, ele era responsável pela dispensa. Então, todos nós cristãos recebemos dons da parte de Deus e nós temos que ser bons dispenseiros, né? Administrar esses dons com amor, né? E repartir ele, no caso, né? Cuidava da dispensa, as coisas da dispensa saíam para alcançar a necessidade dos outros. Então, esses dons sendo utilizados para a edificação da igreja, para que outros irmãos sejam aperfeiçoados. Então, cada um administre aos outros. Olha só, cada um administra aos outros o dom que recebeu, como bom dispenseiro da graça de Deus. Então, meus irmãos, Deus tem um cuidado todo especial com a sua igreja. E para que a igreja venha a ser edificada, Deus disponibilizou várias ferramentas, vários dons, para que a igreja cumpra a sua missão, né? Que é chamado para a adoração ao Senhor, o serviço aos santos e a evangelização. Então, exerça com sabedoria, exerça com temor, com amor, os dons que Deus tem lhe concebido, tem lhe dado através do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, Deus te ajude. Se você gostou dessa aula, deixa aí no nosso canal para contribuir conosco, nosso joinha, aí embaixo no site, deixa o seu joinha. E se você quiser ser notificado toda vez que nós postamos, semanalmente a gente posta um vídeo aqui no YouTube, então nós estaremos postando aí para que você possa acompanhar os estudos das lições bíblicas aí no horário aí que você está em casa ou você está aí de folga, você tem um tempo aí para aprender a palavra de Deus. Então fique na paz.